Transtornos de aprendizagem, dificuldade nas escolas e novas tecnologias. É sobre isso que estamos conversando hoje. Só que antes de continuar o debate, eu tenho uma dica para você. E a dica de hoje é sobre a vacina do HPV, contra o HPV. A segunda dose dessa vacina começa a ser aplicada a partir de hoje, 1º de setembro, em meninas de 11 a 13 anos de idade. A vacinação será feita nas unidades de saúde. E para receber a segunda dose, basta apresentar o cartão de vacinação ou o documento de identificação. Essa segunda dose, 6 meses após a primeira, é fundamental para garantir a imunização. O HPV é uma das causas de câncer de colo de útero. E mesmo quem não tomou a primeira dose deve procurar os postos de saúde. A terceira e última dose da vacina será aplicada em 5 anos depois da primeira. Participe e pense em saúde sempre. No bloco anterior, a gente estava falando um pouco sobre essa diferenciação, até no diagnóstico, entre uma dificuldade escolar e transtorno, e a importância do diagnóstico do transtorno até para uma condução melhor. E aí eu deixei a seguinte pergunta no ar, porque às vezes coloca-se tudo também no mesmo balaio. A partir do momento que aparecer uma dificuldade, já diagnostica, é um transtorno, a dificuldade de concentração é sempre um transtorno, enfim, levar tudo para essa questão como se fosse um problema já intrínseco da pessoa, né? E você, doutor Rodrigo, de fato, o que existe hoje, às vezes, é um imediatismo no resultado, no êxito escolar dessa criança. E com isso, nós temos o transtorno do déficit de atenção, que é um transtorno, assim, relativamente prevalente, atinge 5% das crianças na idade escolar e que tem uma resposta muito boa. Quando bem diagnosticado, ele responde muito bem a algumas classes de medicamentos. Então, a professora ou, enfim, alguém da escola que não tem um conhecimento muito grande e vê um aluno se beneficiar tanto de uma medicação com diagnóstico, acha que todas aquelas crianças que têm uma dificuldade ou que são hiperativas, hipercinéticas, elas vão responder também ao medicamento. Então, as mães, nesse intuito, os pais, nesse intuito de ter um êxito escolar, procura o imediatismo. Então, o diagnóstico de dificuldade escolar e dos transtornos de aprendizagem é um diagnóstico que deve ser feito de uma forma muito criteriosa e é um diagnóstico que é feito ao longo do tempo. Então, quando chega para nós no consultório, já com as médias todas perdidas, no final do ano, tentando alguma situação que seria o uso de um medicamento para melhorar a atenção e, com isso, melhorar a performance escolar. Isso não é de todo verdadeiro. A gente consegue melhorar o nível de atenção, mas, de fato, essas crianças precisam estudar para entender o conteúdo e melhorar o desempenho na escola. Sabe que é uma coisa que é interessante? Porque a gente está falando o tempo todo dessa facilidade de acessar na internet e os jovens, né, os adolescentes, às vezes, eles sabem da dificuldade de concentração por outros motivos, às vezes até porque prefere estar concentrado em outra coisa do que no estudo, mas aí procura no Dr. Google e descobre transtorno de déficit de atenção. E eles mesmos se diagnosticam, porque a internet também serve para isso. Olha, eu tenho, pai, eu vi aqui na internet, eu tenho transtorno de déficit de atenção, por isso que eu não estou bem na escola. Eles mesmos se autodiagnosticam pelo fato desse acesso à internet, né? Mas tem... Podem todos comentar. É uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, nós toda a sociedade toda, né? Porque existe realmente o diagnóstico, e quando existe o diagnóstico correto, está indicado o uso da medicação, que ajuda bastante, mas existe um exagero do uso da droga, né? Sem diagnóstico, um exagero de demanda de uso para melhorar a concentração, como se houvesse o diagnóstico, muitas vezes não há. E, além disso, só lembrando de que quando há o diagnóstico e a necessidade do uso da medicação, há a necessidade fundamental também de um acompanhamento multidisciplinar, né? Com psicopedagogo, com psicólogo, com a família em cima, acompanhando, né? A gente tem que ter muito cuidado hoje em dia para não rotular, para não estereotipar, não patologizar as dificuldades escolares. Essas dificuldades escolares, né, e basicamente sobre o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, realmente ele existe, isso é um fato.
Agora, as consultas são consultas demoradas mesmo, a gente tem que explicar para a família porque o processo é complexo. Veja bem o que a gente está discutindo aqui esse tempo todo, né? Quer dizer, então, muitas vezes, com certeza, numa consulta só você não consegue abordar tudo. Então, você tem que mandar... existem os critérios diagnósticos, né? Então, a gente tem escalas para poder mandar, escalas de avaliação para mandar para as escolas, para poder ajudar nessa avaliação, certo? Tem várias questões aí, né? É complexo. Mas é muito importante na questão do uso de medicamento em transtornos do déficit de atenção, é muito importante nós avaliarmos as duas extremidades. Aqueles que realmente, porque todos os estudos bem controlados, no mundo todo, da Europa, Escandinávia, Japão, Estados Unidos e nossos aqui do Brasil também, mostram uma incidência em torno de 5%. Então, quer dizer, essa patologia está aí. E se nós formos ver, mesmo com o aumento do uso dos psicoestimulantes, essa porção, esses 5% das crianças na idade escolar, todos eles não estão sendo tratados. Uma pequena porcentagem deles estão sendo corretamente diagnosticados para que haja esse tratamento. E na outro extremo também, que a gente tem que sempre lembrar, que são esses casos de pouco critério no diagnóstico e um tratamento indevido e às vezes até um uso para fazer uma prova, para fazer um concurso, quer dizer, é o uso indevido da medicação. A gente já teve isso, né, numa reportagem esse final de semana, né? Alunos que realmente, estudantes, né, que estão se preparando para concursos públicos ou para alguma prova específica, utilizando esses medicamentos para ter melhor concentração, mesmo não sendo diagnóstico. E essa questão é muito importante para que a população saiba que existe e que o tratamento ele é efetivo, ele é eficaz e ele deve ser procurado sempre. Mas o critério diagnóstico, ele é muito importante, uma vez que não tem nenhum exame que a gente faça, exame laboratorial que dá o diagnóstico. O diagnóstico, ele é construído, é um diagnóstico clínico. Então, nós temos que ficar atentos a essas duas extremidades. E outra coisa, só complementando também a respeito de abuso, assim, de excessos de diagnóstico positivo, né? De diagnósticos positivos, né? Tem essa questão do TDAH e também tem a questão da dislexia. A Associação Americana de Pediatria, de Oftalmologia, desde 2009, colocou que a dislexia, né, apesar de que pode ter algumas alterações visuais, é a dislexia neurológica, tá? Do desenvolvimento neurológico. Então, outros tratamentos aí, como lentes coloridas, tal, isso daí não é aceito academicamente, tá? A dislexia é a dislexia do desenvolvimento neurobiológico. Entendi. Só para o pessoal de casa entender, quando a gente está falando de dislexia aqui, porque a doutora Marli trouxe um quadro que eu achei super interessante, mostrando o que pode ocorrer, né? Alguns exemplos que podem ocorrer na criança que tem dislexia. Olha aqui, vê se dá para ver. Por exemplo, escrever letras diferentes. Ao invés de pato, escreve, eu não sei, o que está escrito aqui é cato, né? Ou então, letras com sons similares. Pateta, pateda, né? Sol, sou, aqui. Ou letras com grafias semelhantes. Bola, pola. Supressão de algumas letras, né? Por exemplo, Marina, Marinha, ou então escrever a mais, ou então repetir, né? Como a gente viu aqui, escolala em vez de escola, né? Isso é interessante, E porque às vezes interessante é essa escrita fragmentada toda, deixa eu só né? mostrar ela aqui, que eu achei genial. Olha aqui, essa aqui, olha. Vamos ver se a gente... É frequente? É frequente. Do dislexo. Pois é, na dislexia. Esse aqui, ó, esse aqui que eu queria mostrar, olha. Fragmentação, olha. Pulei na piscina. Tá vendo? Pulei na piscina. Ok. E inverter também, né? Sol, escrever los. Né? Imagem fragmentada com troca. É uma tragédia ver um caderno de um dislexo, ver a energia, a dificuldade que eles têm. E são inteligentes, mas tem uma dificuldade específica. E a escola cobra e avalia em cima de uma dificuldade. Certo. Então, eles têm que ser diagnosticados para que se
que se crie uma condição para avaliar o conteúdo e não o que eles conseguiram através da leitura ou colocar na prova durante uma avaliação, uma atividade avaliativa. Entendi. Eu tinha um amigo que ele era dislexo, sofreu muito a infância inteira e depois ele conseguiu superar por conta própria e virou um escritor e um poeta. O próprio Einstein. Ele tinha... A professora primária deu como incapaz. Incapaz. Agora, o que eu acho mais complicado, que eu queria até ver a opinião dos colegas, é a criança quando chega na adolescência com a dificuldade escolar. Né? E fica resistente à escola, aos para-casas, porque tem a dificuldade e não gosta, perde o gosto. E nessa idade a criança fica resistente a abordagens, então resistente ao psicopedagogo, resistente ao psicólogo. Então, como abordar um adolescente em plena adolescência que é resistente até aos pais, à fala dos pais. É verdade. E ao mesmo tempo não gostando da escola do aprendizado. Aí só para a gente finalizar, o que vocês têm a comentar com relação a isso? Olha, o grau de sofrimento desses pacientes é muito grande. E das famílias também, né? E das famílias, mas do paciente é muito grande. Então, se os pais explicarem que vão procurar uma ajuda médica para ver o que está acontecendo com ele, tá? Então, eu vejo pelo contrário, quando a gente explica, depois que faz o diagnóstico correto, tá? E a gente explica para esse pré-adolescente e para o adolescente o que tem, o que se trata, se ele tem um transtorno, o que é. Eu vejo constantemente, isso o doutor Rodrigo também deve ver, fala assim, olha, finalmente tem alguém que me entendeu, certo? Porque eu me acho burro, eu já falei com a minha mãe, a autoestima está baixa, então o sofrimento deles é muito grande. Outro dia já até um pouco mais velho, chorou lá dentro do meu consultório. Eu só falo que eles são resistentes a tudo, menos a resultado bom. Então, à medida que eles vão vendo resultado, vai criando uma motivação e essa situação, ela cria um movimento a favor deles. Pode reverter todo esse processo de aplicação. Incentivar a autoestima é fundamental, né? Manter a autoestima, porque é a solução, não é feliz, né? Agradeço muito a presença, a participação de vocês no programa de hoje. Nosso tempo esgotou. Gostaríamos de agradecer também a sua companhia. O Pense Saúde de hoje chegou ao fim, mas você pode rever o nosso programa terça-feira, às 5 da tarde. E também no nosso site, tvhorizonte.com.br, a qualquer momento. Obrigada pela sua companhia. Eu espero você no próximo Pense Saúde, uma parceria do Unimed BH com a TV Horizonte. Tenha uma ótima semana, paz no coração e pense saúde sempre.